Boa noite, meus queridos irmãos da Igreja Batista da Fé. É com muita alegria que eu estou aqui novamente. É aquela mistura, né, de alegria e angústia, porque com certeza eu preferiria estar presencialmente com os irmãos, né? Mas nós precisamos agradecer a Deus em todas as circunstâncias, né? Apesar da nossa dor. Não negamos a nossa dor, não negamos a nossa dificuldade, mas reconhecemos que o Senhor é Deus sobre tudo e que Ele tem cuidado de nós e das nossas vidas. Então, por isso, nós podemos continuar nos alegrando, apesar das dificuldades, e buscando estar em comunhão uns com os outros e em torno da palavra de Deus, de acordo com as nossas possibilidades, né? Então, hoje vamos estar prosseguindo com o nosso estudo. Estamos no tema da escatologia, da doutrina do fim dos tempos, né? E hoje nós estamos na nossa segunda aula sobre escatologia, onde eu estarei falando a respeito da interpretação bíblica e as suas implicações à escatologia, né? Nós veremos que a falta do consenso quanto à escatologia ela não é gratuita. Então, na aula passada, nós aprendemos a respeito dos pontos conscienciais, né, na escatologia, os pontos que todos nós evangélicos acreditamos, e os pontos divergentes, né? Então, para fazer um breve resumo sobre a aula passada, nós aprendemos que é consenso entre nós que Jesus voltará súbita corpórea e visivelmente, que haverá ressurreição dos mortos, que Jesus julgará a todos, Satanás e seus anjos serão vencidos para sempre, e haverá um período eterno de paz e prosperidade para todos os eleitos sobre o reinado de Cristo. E os pontos divergentes, discordantes, são o significado de textos importantes, a cronologia dos acontecimentos e a forma como se dará alguns acontecimentos, o significado de alguns símbolos e o papel da igreja e de Israel, né? Então, nós concluímos na aula passada de que nós precisamos de humildade para tratar do assunto, precisamos de cautela, de sabedoria, de estudo, né? É algo que a gente precisa estudar, que a gente precisa se dedicar e colocar isso no nosso devido lugar dentro do campo da nossa fé, né? Entendemos que a dificuldade no assunto requer com que a gente tenha paciência e que a gente não taxe o nosso irmão que pensa diferente de herege ou nos achemos mais inteligentes ou mais piedosos porque ele tem uma posição diferente da nossa, né? E concluir com essa frase que alguns atribuem a Agostinho de Hipona, né, que nas coisas essenciais devemos ter unidade, nas não essenciais a liberdade e em todas as coisas o amor. Então, partindo desse princípio da nossa conclusão, de que essas divergências elas são reais e a gente precisa ter todo esse cuidado com elas, nós veremos na aula de hoje que essas divergências elas não são gratuitas, né? As pessoas não pensam diferente com relação à escatologia simplesmente porque elas querem pensar diferente. Há elementos na vida das pessoas e das comunidades que fazem com que elas tenham determinada posição escatológica, né? Elas se posicionam nisso. Então, hoje eu vou falar a respeito desses elementos, principalmente da questão da interpretação bíblica. E a aula hoje ela vai ser um pouco mais difícil do que a aula anterior, né? E por que que eu falo isso? Como eu disse na aula anterior, o tema é difícil, o tema é complexo. Também leve em consideração que nós estamos no último bloco das doutrinas da teologia sistemática. Então, principalmente se você já está conosco desde o começo, você já está preparado para lidar com esses assuntos, né? Ou eu, pelo menos, eu tenho essa esperança que você esteja preparado, né? E também a nossa sala é uma sala de adultos, pessoas que já passaram por salas para iniciantes, né? Pessoas que já conhecem as doutrinas, se não conheciam, conheceram nas aulas anteriores. Então agora os assuntos são um pouco mais complexos, porque realmente o tema da escatologia é um tema difícil, né? Então hoje eu vou tratar até algumas questões acadêmicas, eu tentei fugir delas, tentei fugir dos termos, para facilitar ao máximo para os irmãos, mas o assunto ele é realmente complexo
e às vezes a gente precisa se utilizar desses recursos da academia, né, dos seminários, para tentar esclarecer a posição para os irmãos. Porque eu não quero que simplesmente passar a escatologia para vocês e não fazer com que os irmãos pensem nisso. Simplesmente falar assim, ó, gente, vai acontecer assim, assim, assado. Jesus vai voltar assim, dessa forma, e pronto, acabou. Não, eu quero que os irmãos entendam por que, que os irmãos vão se posicionar da maneira proposta. Eu quero que os irmãos realmente pensem sobre o assunto e creiam de todo o coração, né? E realmente sejam esclarecidos sobre isso, esclarecidos sobre aquilo que de fato dá para se posicionar e sobre aquilo que realmente a gente tem que deixar em aberto e aquilo que a gente tem que ter liberdade e respeitar os nossos irmãos que pensam diferente. Então, esse estudo de hoje, ele vai ter um nível um pouco de complexidade, mas eu continuo, assim como todos os outros, eu continuo à disposição para esclarecer para os irmãos aquilo que não foi conseguido esclarecer durante a aula. Não precisa ter vergonha de me procurar depois e pedir assim, Vinícius, eu não entendi nada, me explica tudo. Eu vou explicar tudo para você. Vinícius, eu não entendi determinado ponto, não tem problema, eu explico novamente, entendeu? Se for necessário, eu até divido essa aula em duas para que realmente fique fácil, porque eu quero realmente não só que os irmãos acreditem naquilo que eu vou dizer para vocês, eu quero que os irmãos entendam a escatologia, entendam o porquê que vocês creem em determinada posição, né? E não algo assim simplesmente passado para que vocês acreditem sem nenhum tipo de análise de meditação, tá bom? Então não vou me estender mais nisso. Vamos prosseguir então com a nossa aula. Então, nós precisamos compreender que, embora unidos em Cristo, há diversas discordâncias quanto aos temas, às doutrinas e interpretação de textos bíblicos entre nós evangélicos protestantes. Todavia, essas divergências não são gratuitas. Nesta aula, nós vamos trabalhar o X da questão quanto às discordâncias na compreensão da escatologia. E isso nos ajudará a compreendermos melhor a posição que iremos focar, que é o pré-milenismo pré-tribulacional. Então, já definindo o termo, anota aí se você não sabe. Pré-milenismo pré-tribulacional. O que é isso? Nós acreditamos que Jesus Cristo ele volta antes do milênio ser estabelecido, ele volta para reinar no milênio e que o arrebatamento da igreja acontece antes da grande tribulação, que é antes do milênio. Então, acontecerá o arrebatamento, a grande tribulação e depois Jesus Cristo volta e nós voltamos juntos com ele para reinar 1000 anos na terra, onde durante 1000 anos ele estará reinando de uma maneira geopolítica mundial, de Israel para todas as nações. Ao fim dos 1000 anos, Satanás ele é aniquilado, Satanás e seus anjos e todo o mal, toda a morte, tudo passa e inaugura-se então o estado eterno, onde não haverá mais dor, nem choro, nem clamor, porque as primeiras coisas foram passadas. Então, a nossa posição que nós iremos focar, principalmente nas próximas aulas, ela é pré-milenista, pré-tribulacional. Não se preocupe se você não entendeu ainda isso, porque nós teremos uma aula específica para tratar do milênio e uma aula específica para tratar da tribulação. Mas você já pode ir anotando esses insights que eu for passando e também fica à vontade para ir pesquisando sobre o assunto, tá? O que eu mais quero é que os irmãos tenham autonomia a respeito disso, que os irmãos não fiquem só dependendo de mim para compreender o tema. Então, os elementos que nós iremos ver hoje é o que? É a cosmovisão, a tradição e a confessionalidade da comunidade e da comunidade que a pessoa participa, que ela foi convertida, né, que ela foi criada, e a questão da interpretação bíblica. Tá bom? Então esses três elementos, eles influenciam a maneira como eu compreendo a escatologia. Né? Não existe nenhuma leitura na Bíblia neutra. Toda leitura bíblica ela é interessada, há interesse, e nós carregamos pressupostos quando nós vamos ler as escrituras, né? E também nós somos pecadores e temos o pecado que nos
que nos dá dificuldades intelectuais e espirituais para compreendermos o texto bíblico. Então, toda essa questão da cosmovisão, a confessionalidade, a tradição que você faz parte e a questão da interpretação bíblica influenciam a maneira. Porque eu quero explicar para os irmãos que a falta de consenso quanto à escatologia ela não é gratuita. Ela tem a ver com esses elementos, entendeu? Eu não vou ser exaustivo quanto a eles, né? Não vou dar uma aula de cosmovisão cristã. Isso eu tenho muita vontade de fazer isso, seria uma série de estudos, na verdade. Mas hoje eu vou dar apenas um insight focando realmente no quanto isso influencia na nossa escatologia. Sobre a tradição e a confessionalidade também. E isso, a sua cosmovisão e a sua confessionalidade, elas influenciam na maneira como você interpreta o texto bíblico. Então, vamos lá. Por cosmovisão, né, eu já falei esse termo várias vezes em sala de aula e também aqui nas nossas videoaulas, né, no YouTube. A cosmovisão é a maneira como eu enxergo o mundo e como eu desejo que o mundo seja. Eu gosto de utilizar essa definição do pastor Heber Campos Júnior. Então, a cosmovisão é o seu conjunto de crenças, né? Crenças que tanto você aprendeu de alguém, quanto você aprendeu sozinho e aprendeu com a vida. Tem a ver com a sua história. Tem a ver com como você enxerga o mundo e como você deseja que o mundo seja. Né? É como se você compreende que quando você acorda e você se depara com a realidade, há um óculos que você coloca e você enxerga a sua realidade de acordo com esse óculos. Você enxerga a vida de acordo com a sua cosmovisão, de acordo com a realidade que está no seu coração e na sua mente. Ninguém enxerga a realidade e o mundo de uma maneira neutra. Né? Então, a compreender a cosmovisão é compreender isso. Eu creio, na verdade, não só a escatologia, tudo que nós cremos, nós não cremos gratuitamente. Tudo que nós acreditamos, nós não acreditamos simplesmente por acreditar. Há elementos na nossa vida que nos fazem crer no que cremos. E nós analisarmos isso é muito importante para que a gente consiga perceber se de fato nós estamos na verdade, né? Se de fato há sinceridade dentro do nosso coração quanto à nossa fé, se de fato é coerente tudo aquilo que acreditamos. Então, é a forma como eu interpreto a realidade. Tem a ver com os meus valores, tem a ver com as minhas crenças, tem a ver com as minhas paixões. Cosmovisão tem a ver com o nosso coração, tem a ver com a sua história e tem a ver com a sua esperança. Perceba, é a maneira como eu enxergo o mundo e como eu desejo que o mundo seja. Então tem a ver com esperança. Cosmovisão tem a ver com esperança e por isso que eu quero tratar da cosmovisão nessa aula. Então, mas o que isso tem a ver com escatologia? Porque escatologia é sobre o fim de um tempo de sofrimento para um recomeço de um novo tempo, onde não haverá morte e só haverá paz e prosperidade eternas, onde a esperança se transforma na própria realidade eternamente. Então a escatologia trata disso, onde não precisa mais de esperança, porque nós já estaremos vivendo a nossa própria esperança. A esperança se transforma em realidade. Então, se cosmovisão tem a ver com esperança, a maneira como eu acredito que as coisas vão acabar e recomeçar, ou seja, a escatologia, vai ser completamente influenciada por isso. Então perceba que as pessoas não acreditam diferente a respeito do fim do mundo, simplesmente, porque eu acho que o amilenismo é mais legal. Eu acho que o pré-milenismo é mais legal. Eu acho que o pós-milenismo é mais legal. Não, tem toda essa questão dos valores, da sua história, das suas paixões e da sua esperança. Então entenda isso. Se você tem algum tipo de posicionamento escatológico, é porque realmente você passou por determinadas coisas na sua vida que te levaram a isso. Né? Em nenhum momento eu estou sendo aqui relativista ou dizendo que nós não somos responsáveis pelo aquilo que cremos. Claro que não.
Cada um é responsável por si e a verdade é uma só, sempre, que isso fique bem claro. Mas nós não podemos negar o poder da influência que nós recebemos direta e indiretamente através da nossa história. Né? Se você nasceu no Brasil, se você nasceu nos Estados Unidos, isso vai fazer toda a diferença na sua formação, principalmente a sua formação intelectual. Né? Se você nasceu na favela, se você nasceu num bairro de classe alta, isso também vai influenciar. Mas uma questão que tem que ficar bem claro e que ninguém pode fugir é que independente de onde você nasça, independente da classe social em que você viva, independente de qualquer coisa que aconteça na sua história, todo mundo nasce pecador. E todo mundo nasce completamente dependente da graça de Deus para ser salvo. Mas todos esses elementos influenciam a nossa cosmovisão. E um dos elementos que influenciam muito na nossa cosmovisão é o elemento religioso mesmo. Alguns chegam a dizer que a cosmovisão é a própria religião da pessoa, né? Mas o elemento mais realmente confessional, que é o próximo ponto que nós vamos tratar, que é a tradição e a confessionalidade, ou seja, o seu ambiente religioso influencia muito a maneira como você vai compreender a escatologia, né? Principalmente, eu percebo assim, claro, não fiz uma pesquisa sobre isso, mas eu percebo que geralmente a pessoa tem determinada posição escatológica devido a ser a posição em que o pastor ou o líder dela, na época que ela se converteu, ensinou para ela. Então, quando acontece a bigornada na nossa cabeça, né, quando a gente conhece a Cristo e a gente volta para o caminho de Deus, né, como o pastor Flávio gosta de dizer, e ele está muito correto nisso, isso acontece em determinada igreja, né, e sobre determinada liderança. Então isso faz com que a nossa mente, o nosso coração fique muito aberto aos ensinamentos que essa liderança, os primeiros líderes da nossa vida vão nos trazer. Então eles nos ensinam aquilo e a gente aceita aquilo e crê naquilo de todo o coração e fecha o assunto. Fala assim, não preciso mais pensar sobre isso porque foi isso que eu aprendi, ponto final. Então, o coração da pessoa que acabou de ser salva, do novo convertido, ela é um terreno fértil para a palavra de Deus. Então, quando você ensina algo para a pessoa ali naquele momento, ela acredita e ponto final, entendeu? Então, isso acaba influenciando muito. Também o que acontece é que às vezes a pessoa se converte em determinado contexto, mas depois, com o passar dos anos, ela tem uma mudança de chave assim na mente e no coração dela, onde acontece alguma coisa, ela amadurece muito na vida cristã dela. Às vezes, geralmente, ela troca até de igreja. Às vezes ela conheceu a Cristo numa igreja não tão bíblica, não tão saudável, mas com o tempo ela vai lendo as escrituras e vão acontecendo também situações difíceis na vida dela, e ela começa a buscar o Senhor de uma maneira mais intensa e ela acaba às vezes indo para outra igreja e conhece outra doutrina e está com seu coração também aberto para receber aquilo e pronto, ela pega e muda a posição escatológica dela porque mudou também várias outras doutrinas. E a doutrina da escatologia vem junto nisso. Então, essa questão da tradição da confessionalidade, ela acontece, entendeu? Ela é uma coisa que deve ser levada em consideração. Então, nós temos duas tradições, que na verdade existem muitas tradições, mas vou tratar as principais, que tem mais a ver com o nosso convívio, que é a tradição reformada e a tradição dispensacionalista. Então, a tradição reformada, principalmente a tradição reformada, ela engloba o quê? Os nossos irmãos, principalmente os nossos irmãos presbiterianos, os nossos irmãos batistas reformados, nossos irmãos das igrejas congregacionais e outras igrejas que se dizem de confissão reformada. Então, se uma pessoa se converte ou tem um estágio de amadurecimento na vida cristã, onde ela faz parte, começa a fazer parte de uma igreja como essa, tem toda uma tradição de interpretação bíblica nessas igrejas que influenciam a maneira como ela, na verdade,
podemos dizer que até determinam a maneira como a pessoa vai acreditar na escatologia dela. Pois são igrejas que têm as suas doutrinas muito bem formuladas e estabelecidas. Por quê? Eles gostam, eles têm um apego, eles têm a tradição da confessionalidade. Irmãos, eu não estou aqui falando mal disso, nem colocando em xeque, é só uma observação. Eles mesmos dizem, nós somos confessionais. Por quê? Porque nós temos documentos antigos que sumarizam a nossa fé e nós acreditamos que a interpretação bíblica correta consta dentro daquele documento, dentro daquela confissão, né? Então, eles são apegados a uma tradição apegada às confissões históricas. Eles não acreditam que a confissão é a própria palavra de Deus. Eles não acreditam que esse documento tem mais peso do que a palavra de Deus. Quem diz isso não está sendo honesto, tá bom? Com os nossos irmãos. Eles creem que a Bíblia é a palavra de Deus e que ela é suficiente. Porém, a interpretação de diversos pontos da fé deles, elas estão sumarizadas ali naquelas confissões e eles acreditam que aquilo é a maneira correta de se interpretar a Bíblia e como nós compreendemos diversas doutrinas, né? Eles já estão com essas questões fechadas, não está em aberto para eles. Então, devido à sua confessionalidade, aqui ó, eu citei duas confissões mais utilizadas, a CFW, que é a Confissão de Fé de Westminster, e a Confissão de Fé Batista de 1689. A Confissão de Fé de Westminster é a confissão usada pelos presbiterianos, principalmente. A Confissão de Fé Batista é utilizada pelo Charles Haddon Spurgeon, foi utilizada pela igreja dele. Diversas igrejas batistas reformadas se valem dessa confissão, tá? Então, devido a essa confessionalidade, devido a essas igrejas elas se utilizarem desses documentos como um guia para a interpretação bíblica, elas possuem uma hermenêutica aliancista, né? Eu já falei a respeito da hermenêutica aliancista na nossa aula sobre a doutrina da palavra de Deus, né, a bibliologia, e também na nossa aula sobre a doutrina da igreja. Então, o que é a hermenêutica aliancista? Ela acredita que a maneira como eu compreendo a Bíblia como um todo se estrutura em duas alianças bases, que é a aliança da graça e a aliança das obras, que acontecem na narrativa de Gênesis de 1 a 3. Então, a hermenêutica aliancista, ela possui alguns princípios que implicam na escatologia. Então, por causa da pessoa estar dentro dessa igreja, por conta dessa igreja seguir essas confissões, isso implica na maneira como ela compreende a escatologia, né? Então, elas acreditam numa continuidade espiritual entre Antigo e Novo Testamento, pois toda a história da redenção se baseia nas duas alianças fundamentais, da graça e das obras. Então, eles acreditam que a igreja é o Israel de hoje, a igreja substitui Israel. Então, todas as promessas feitas a Israel, na verdade, são promessas que se cumprem espiritualmente na igreja. Escatologia é sobre promessas, meus irmãos. A gente precisa compreender isso, que escatologia é sobre promessa. Então, há muitas promessas feitas no Antigo Testamento para o povo de Israel, mas devido a esse sistema hermenêutico que os nossos irmãos reformados utilizam, lembrando que, quando eu falar a palavra hermenêutica, eu estou falando de interpretação bíblica, tá, irmãos? Que eles utilizam, eles acreditam que essas promessas, na verdade, elas se cumprem espiritualmente na igreja. Elas não vão se cumprir literalmente, elas se cumprem de uma maneira espiritual. Então, quando Deus fez promessas a Israel relacionadas a um tempo de paz, prosperidade, um reino inabalável sob o reinado do Messias, tal tradição compreende que tudo isso se refere, na verdade, ao período da dispensação da igreja e ou estado eterno. Então, quando eles olham no Antigo Testamento, eles olham promessa de paz, de prosperidade, de um reino inabalável, todas aquelas promessas que nós vemos em Isaías, em Ezequiel, nos profetas menores também, em Jeremias, eles olham para aquilo e pensam assim, isso está falando do nosso período da igreja, ou em algumas hipóteses do estado eterno. O que é o estado eterno? É depois do milênio, né? Quando realmente a restauração vai estar completa. Então, eles não, quando diz que haverá, por exemplo, nós veremos a prática disso, mas, por exemplo, diz que haverá
algo em Judá, algo em Sião, né? Uma proeminência da nação de Israel, eles acreditam assim, não, isso aqui está falando da igreja, isso aqui está falando do que nós estamos vivendo hoje. Né? Então, essa é a maneira como essa tradição compreende. Já a outra tradição, que é a tradição onde nós nos enquadramos mais, é a tradição dispensacionalista. Diferente da tradição reformada, a tradição dispensacionalista ela possui uma confessionalidade independente. Ela defende que haja autonomia para interpretar a Bíblia. Né? Então, cada igreja que participa, que faz parte essa tradição dispensacionalista, ela não é uma coisa organizada como é a tradição reformada. Né? Então, cada igreja é de um jeito bem diferente da outra. E quando a igreja tem uma confissão, ela tem a sua própria confissão. Né? Ela mesmo redige os termos da sua fé ali e publica aquilo. Né? Por exemplo, a nossa igreja, nós temos a nossa confissão, né, que foi elaborada pelos nossos pastores mesmo. Não sei se espelhado em alguma confissão de outra igreja, ou se realmente foi escrita do zero, mas ela está lá no nosso site. Inclusive eu dei uma aula sobre essa confissão na nossa igreja, em uma ED para a igreja toda. Então, o dispensacionalista, ele tem assim a sua confessionalidade, mas ele não é pegado a essas confissões antigas. Ele é independente, porque a tradição dispensacionalista ela surge disso, de um desejo por uma autonomia, do crente não precisar ficar apegado a outras tradições, não precisar ficar apegado a clérigos e a acadêmicos para poder interpretar o texto bíblico. A tradição dispensacionalista surge para que, compreendendo que todo crente, salvo por Cristo, alfabetizado e habitado pelo Espírito, tem a capacidade de ler o texto bíblico e formular ali, concluir a sua fé. Né? Não que a tradição reformada não crê que o crente tem autonomia, ele acredita que o crente tem autonomia, mas ele acredita que a melhor expressão de fé vem das confissões históricas. Né? Então, a tradição dispensacionalista ela surge para quebrar a tradição reformada, mas ela acabou virando uma tradição também. É sempre assim na história da igreja. Sempre quando alguém surge para quebrar um paradigma, cria-se outro paradigma, porque na verdade ninguém consegue ter essa neutralidade tão desejada. Né? Ninguém consegue ir para o texto bíblico sem nenhuma influência. Então, se você já quer interpretar a Bíblia sem a influência de ninguém, isso já vai mudar a forma como você vai interpretar o texto bíblico. Não tem por onde fugir, meus irmãos. A gente sempre tem essas influências, por isso que a gente precisa orar muito a Deus antes de ler o texto bíblico. Por isso que a gente precisa que Deus nos dê sabedoria e a gente precisa estudar muito as escrituras e o contexto histórico dela para nós conseguirmos eliminar ao máximo essas influências e realmente interpretarmos o sentido autoral, né, do texto bíblico. Mas isso de uma maneira perfeita ninguém consegue, mas a gente se esforça. Né? Então, devido à independência confessional, né, cada um tem a sua confissão, ela possui uma interpretação bíblica mais básica, tendendo a ser mais literal. Então, na tradição dispensacionalista, nós interpretamos a Bíblia com mais literalidade. A gente acredita que o texto bíblico ele deve ser interpretado de uma maneira mais literal do que os nossos irmãos de tradição reformada. Por quê? Porque aquilo que você olha, você bate o olho no texto, e aquele sentido mais básico é aquele sentido que você acredita. Você não fica procurando significados mais profundos naquilo lá. Entendeu? Então, tanto a tradição reformada quanto a dispensacionalista, elas usam uma hermenêutica, né, uma interpretação bíblica chamada de histórica gramatical. Mas a tradição dispensacionalista, ela também ela compreende as coisas de uma maneira mais literal, principalmente no campo da profecia. Os nossos irmãos reformados também utilizam o método histórico-gramatical, mas quando chegam nessas profecias, eles preferem usar uma interpretação mais espiritual do texto bíblico. Né? Alguns acusam os nossos irmãos reformados de serem alegoristas. Eu não acho isso correto, não acho isso adequado, não chega a ser uma interpretação alegórica, mas realmente uma compreensão mais espiritual dos textos proféticos e textos apocalípticos. Então essa hermenêutica mais literal trazem algumas implicações da escatologia. Perceba
que ninguém foge dessas implicações, ninguém foge dessas influências, né? Então a gente acredita numa descontinuidade entre Antigo e Novo Testamento. Sim, mas Vinícius, você não falou que há uma continuidade lá na aula sobre a, sobre a igreja? Claro, acreditamos. Mas aqui eu estou tratando a tradição dispensacionalista no seu sentido mais abrangente, tá? Eu não estou tratando aqui do dispensacionalismo progressivo propriamente dito. Eu estou tratando ele de uma maneira mais abrangente. Então, ele não vê tanta continuidade assim, porque ele compreende a história que a história da redenção deve ser compreendida em fases históricas de dispensações. Diferente dos nossos irmãos reformados, que acredita que a Bíblia deve ser compreendida em duas alianças, a aliança da graça e das obras, por isso que eles são chamados de aliancistas, o dispensacionalista crê que a Bíblia deve ser compreendida nessas suas fases históricas, que são as dispensações, por isso são chamados de dispensacionalistas, né? Então, a tradição dispensacionalista não defende tanta continuidade assim entre Antigo e Novo Testamento, né? Mas a aula não é sobre continuidade e descontinuidade, mas só tratando que há essa nuance, né, na maneira como eu interpreto o Antigo e o Novo Testamento, como eu relaciono os dois. Então, por haver esse elemento de descontinuidade nessa tradição, quando Deus faz promessas a Israel relacionadas a um tempo de paz, prosperidade, um reino inabalável sob o reinado do Messias, compreende-se que isso ocorrerá exatamente dessa forma para Israel. Ou seja, é uma interpretação mais literal. Então, se Deus está prometendo algo ali para Israel, é para Israel que vai se cumprir, né? Então, é por isso que eu estou dizendo que é algo mais literal. É uma interpretação que compreende o texto no seu sentido mais básico. Para você chegar a ler um texto do Antigo Testamento, uma promessa feita a Israel, você fala assim, não, isso aqui tem a ver com a igreja, isso é um significado um pouco mais profundo, porque tem muito mais teologia para se chegar nessa compreensão. Agora, o dispensacionalista, você olha, qual que é o sentido mais básico? É esse aqui? Então é esse aqui que eu vou acreditar, entendeu? Então, é nessa tradição que nós iremos trabalhar. Ambas possuem seus pontos fracos e seus pontos fortes, né? Senão eu não seria, por exemplo, dispensacionalista progressivo, que acredita num pouco de mais continuidade e acredita que essas promessas feitas a Israel também têm a ver com a igreja, né? Então a tradição dispensacionalista ela sofreu várias mudanças ao longo dos anos porque ela tem os seus pontos de dificuldade. Ela tem os seus calcanhares de Aquiles. E a tradição reformada também. Por quê? Porque tudo isso é tradição, tradição de homens, né? E homens pecadores que têm as suas dificuldades, têm os seus compromissos, né? Mas você sempre vai estar mais ou menos em algum campo aí, né? E a nossa igreja está mais desse lado da tradição dispensacionalista, com algumas nuances, com algumas observações a serem feitas, mas está mais desse lado dispensacionalista, entendeu? Então, esse é aí onde que eu quero chegar, que a tradição onde você se encontra influencia a maneira como você compreende a escatologia. Não adianta. O meio que você está é o meio onde todo mundo compreende daquele jeito. O seu pastor fala, ensina dessa maneira. O seu professor de EPD ensina dessa maneira. O seu amigo da igreja que gosta bastante de Bíblia, que você conversa com ele bastante sobre Bíblia, também compreende dessa maneira. Então, provavelmente você também vai acreditar assim, né? Então, a gente precisa entender que não é gratuito que cada um pense de uma maneira. A tradição onde você surge e influencia a maneira como você interpreta o texto bíblico. E é sobre a interpretação do texto bíblico que nós vamos falar agora. A questão da interpretação bíblica. Então, compreendendo agora a questão da cosmovisão, compreendendo agora a questão da sua tradição, da sua confessionalidade, logicamente isso vai influenciar na maneira como você interpreta o texto bíblico. Então, vamos fazer algumas comparações aqui novamente da tradição reformada e da tradição dispensacionalista. A tradição reformada, então, ela possui uma abordagem mais historicista das profecias escatológicas do Antigo Testamento e de Apocalipse.
Quando eu falo em profecia escatológica, o que eu estou querendo dizer? São as profecias relacionadas ao fim dos tempos, né? Então é uma abordagem historicista. Vinícius, o que é historicismo? Vou explicar, calma. O historicismo, ele procura encontrar o cumprimento das profecias escatológicas do Antigo Testamento do Apocalipse na era da igreja e para a igreja. Não há mais essa questão do Israel como nação. Dentro da tradição reformada, compreende-se que esse tempo de Israel, essa questão de Israel ser a nação eleita pelo Senhor, o Israel étnico, político, essas coisas já passaram. Agora é a igreja. A igreja é a comunidade dos santos do Novo Testamento, entendeu? E não, embora exista ainda a etnia israelita, né, a etnia judaica nos tempos de hoje, exista também o Estado de Israel, eles acreditam que agora só tem a ver com a igreja. A Bíblia só tem a ver com essa presente era e que não tem mais... o Israel étnico, o Israel político, o Israel nacional não tem mais nenhum tipo de participação, né, na história da redenção desde que Cristo chegou até então. Alguns vão acreditar assim que haverá uma conversão de judeus, né, no período da tribulação, e que judeus podem ser salvos, mas que vai existir essa estrutura da nação de Israel novamente como povo de Deus e que eles receberão essas promessas. Não, eles não acreditam. Eles olham para o texto dos Apocalipse e compreendem, não, isso aqui está falando da igreja, não está falando falou para Israel naquele período, mas isso se cumpre de uma maneira não literal, mas de uma maneira espiritual. Já a tradição dispensacionalista, ela tem uma abordagem futurista para a compreensão das profecias escatológicas do Antigo Testamento e de Apocalipse. O que é isso? Futurismo, ele procura encontrar o cumprimento das promessas escatológicas para o futuro, pois compreende que as promessas são literais, e se são literais, ainda não se cumpriram e devem se cumprir no futuro. Então, quando o dispensacionalista ele olha para o texto bíblico do Antigo Testamento, ele vê lá, nossa, Deus está prometendo que Israel vai ser uma nação que vai ter proeminência mundial. Está dizendo que Israel vai viver um período onde ela vai ser reinada pelo próprio Messias e que ela vai reinar sobre todas as nações. Eu olho para a história, eu não vejo que isso ainda aconteceu, isso nunca aconteceu. Então, se não aconteceu ainda e Deus não mente, logo isso acontecerá no futuro. O dispensacionalista ele olha para essa profecia do Antigo Testamento, ele interpreta de uma maneira literal. Se ele interpreta de uma maneira literal, ele não consegue admitir que isso já aconteceu ou que está acontecendo, como é o historicismo. Historicismo é por quê? Porque ele olha para a história e ele compreende assim, ó, isso já aconteceu ou está acontecendo de uma maneira espiritual. O dispensacionalista não, ele olha literal. Você está prometendo que Israel vai reinar sobre todas as nações debaixo da vara do Messias, isso ainda não aconteceu, logo vai acontecer no futuro. Por isso que é futurismo, por isso que é futurista. É uma abordagem que compreende que essas promessas feitas a Israel vão acontecer no futuro. Mais especificamente aonde? No milênio. Então, é difícil, irmãos. Eu demorei bastante tempo para entender isso, né? E ainda estou aprendendo, né? Ainda tem muito para aprender, mas essa é a melhor maneira que eu consigo encontrar para explicar para os irmãos. Então, no nosso lado aqui, tradição dispensacionalista, você está lendo a Bíblia, você vê aquelas promessas feitas para Israel, qual que é a sua esperança? Isso ainda vai acontecer, isso ainda não aconteceu. Então é isso, meus irmãos, a cosmovisão, a sua tradição, a sua confessionalidade interfere na maneira como você interpreta o texto bíblico, e você vai interpretar o texto bíblico de alguma dessas duas formas. Talvez não exatamente dessa forma como está escrito aqui, mas você vai perceber que ela tende a pender para algum lado aqui específico. Então, isso na prática. Vamos ver agora a prática hermenêutica, quando você realmente vai e bate o olho para o texto bíblico, né? Então, vamos tratar de um texto não muito conhecido. Deveria ser, né? Porque é um livro tão curtinho
Vamos para Obadias. Vamos para Obadias. Ó, se você está com dificuldade de encontrar Obadias, eu acredito que todo mundo tem essa dificuldade, o que, que você faz? Você vai lá para o índice da sua Bíblia, entendeu? E procura o livro de Obadias. Você vai lá no primeiro, na primeira página, não precisa ter vergonha de fazer isso, e ver onde é que está, né? Obadias tem um capítulo só. Então, do versículo 17 a 21 diz assim: Mas no Monte Sião haverá livramento, o monte será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. A casa de Jacó será fogo, e a casa de José chama, e a casa de Esaú restolho. Aqueles incendiarão a este e o consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o falou. Os de Neguebe possuirão o monte de Esaú e os da planície aos filisteus. Possuirão também os campos de Efraim e os campos de Samaria, e Benjamim possuirá a Gileade. Os cativos do exército dos filhos de Israel possuirão os cananeus até Serepta, e os cativos de Jerusalém, que estão em Sefarade, possuirão as cidades do sul. Salvadores hão de subir ao monte Sião, para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Perceba que essa promessa, né, literalmente ela ainda não aconteceu. Então, se literalmente ela ainda não aconteceu, como que o historicismo, a tradição reformada, vai interpretar? Aqui eu não vou ficar tentando dizer como eles vão interpretar. Peguei a própria explicação que está na Bíblia de Genebra. A Bíblia de Genebra é uma Bíblia reformada, uma Bíblia de estudo comentado de tradição reformada. O Novo Testamento explica que essas esperanças proféticas de restauração foram inicialmente cumpridas na primeira vinda de Cristo. Ele usa o texto de Lucas para dizer isso, né? Estão sendo cumpridas agora pelo anúncio do Evangelho e terão sua realização final no segundo advento de Cristo. Então, o historicismo usa muito essa maneira escalonada também de cumprimento, né? Cumprimento inicial, cumprimento presente e cumprimento final. Isso é adequado, isso a gente também usa dentro do dispensacionalismo. Mas perceba que ele não admite uma realização literal, principalmente quando ele diz que estão sendo cumpridas pelo anúncio do Evangelho. Você não vê aqui anúncio do Evangelho no texto, mas eles, como eles interpretam de uma maneira mais espiritual, eles interpretam esse texto dessa maneira, que tem a ver com a expansão do Evangelho. Quando fala de uma proeminência de Israel, eles interpretam o quê? Isso aqui é a igreja prosperando na proclamação do Evangelho. Eles estendem dessa maneira. Só para sermos mais honestos com essa interpretação, vamos abrir ali em Atos 15, que ele fala disso, né? Ele usa aqui Atos 15 para dizer que tem a ver com isso. Atos 15, de 16 a 18. Aqui é o concílio de Jerusalém, quando eles estavam com dificuldades em relação aos usos e costumes ali da igreja por conta de terem judeus e gentios. Aí, Tiago faz essa citação do Antigo Testamento, né? Versículo 15. Conferem com isso as palavras dos profetas, como está escrito: cumpridas essas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz destas coisas conhecidas desde os séculos. Então aqui você percebe que Tiago está citando o Antigo Testamento para dizer, para dar o seu parecer a respeito de judeus e gentios. Então, a tradição reformada, ela utiliza dessas citações para dizer que o Antigo Testamento está se cumprindo ali no Novo Testamento de uma maneira plena. Mas perceba que Tiago, na verdade, está dizendo que essa questão de haver judeus e gentios
na igreja conferem com o Antigo Testamento, porque de fato o Antigo Testamento prometeu que através de Abraão todas as nações seriam abençoadas. Então aqui ele não está querendo dizer que o que está acontecendo é o próprio cumprimento das profecias de uma maneira cabal. Não, ele está fazendo referência, ele diz que é o que a gente chama de referente. Então ele está dizendo assim, olha, o Antigo Testamento é de acordo com que judeus e gentios estejam sobre a salvação do Messias. Então eu não posso pegar simplesmente uma citação que um autor do Novo Testamento faz no Antigo e dizer que ele está declarando que aquilo se cumpriu. Ele está dizendo que há coerência teológica com aquilo que está acontecendo, entendeu? Então a Bíblia de Genebra, que representa muito bem a tradição reformada, vai olhar o texto de Obadias dessa forma. Já a Bíblia de Estudo do MacArthur, John MacArthur, que é um dos dispensacionalistas aí mais conhecidos e respeitados, ele já faz uma interpretação bem mais literal. Perceba, olha a diferença do que acabamos de ler em Obadias. Uma inversão na situação difícil de Judá, nos versos 10 e 14, ocorrerá quando o Messias interceder e estabelecer o seu reino milenar e a santidade prevalecer. O remanescente de Judá receberá o poder divino para consumir e exterminar cabalmente a casa de Esaú. Quando o Messias estabelecer o seu reino, as fronteiras do reino de Davi e Salomão voltarão a ser estendidas de modo a abranger as terras prometidas de Jacó, que reafirmou a promessa feita por Deus a Abraão. Esse território abrangeria o sul, que é o Monte Esaú, o oeste, a Filícia, o norte, Efraim, Samaria, e o leste, que é Gileade. Então aqui, John MacArthur interpreta de uma maneira mais literal, ele compreende os símbolos, ele compreende quando o Obadias usa, por exemplo, as cidades aqui, né? Então, o dispensacionalismo, ele respeita o gênero literário, ele compreende que há símbolos também. E aqui, quando fala de Filístia, Gileade e Efraim, não está querendo dizer exatamente sobre essas cidades, porque essas cidades nem existem mais, mas está querendo dizer a respeito da expansão do território, porque essas cidades se encontram exatamente sobre esses 4 pontos, né? Norte, sul, leste, oeste. Então ele acredita que essas coisas acontecerão de uma maneira literal, né? E acontecerão através do reino do povo de Israel sobre o reinado do Messias, quando o Messias vem e estabelece o seu reino. Ele em nenhum momento faz essa ligação com o que está acontecendo agora no período da igreja. Ele joga isso para o futuro, porque ele usa uma abordagem o quê? Futurista. Então, eu entendo que é complexo e digo que eu estou à disposição para explicar melhor isso para os irmãos, mas isso seria uma das práticas, uma maneira como a diferença como você compreende o texto bíblico. Outra questão importante, né, dos textos aí mais polêmicos, né, nesse assunto. Vamos lá para Apocalipse 20. Olha como é diferente quando você é historicista ou quando você é futurista. Vamos ler esse texto então. Apocalipse 20, de 1 a 10. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selos sobre ele para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição.
Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já não se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então, o texto do milênio, como que o historicista vai compreender? É comum eles dizerem que nós já estamos no milênio, os amilenistas. Eles dizem isso. Que a tradição reformada, ela também tem uma subdivisão dentro dela, que são os amilenistas e os pós-milenistas. Nós já estamos no milênio, ou que o milênio será uma era de ouro da igreja, onde ela triunfará política e socialmente sobre a terra, que é os pós-milenistas. Então eles olham para esse texto de Apocalipse 20, esses 1000 anos, e eles interpretam não de uma maneira literal, mas de uma maneira mais espiritual, né? Então, eles compreendem que quando fala da primeira ressurreição, seria o novo nascimento dos crentes. Não é a primeira ressurreição, não é uma ressurreição corporal. Quando eu sou reformado, historicista, eu olho esse termo primeira ressurreição e eu digo que está falando a respeito do novo nascimento dos crentes, das conversões a Cristo. E quando eu olho aqui que Satanás foi preso, eu compreendo que essa prisão, na verdade, é apenas uma supressão, é apenas um impedimento de Satanás, tendo em vista que o evangelho avança durante a história. Então eles dizem que essa prosperidade do evangelho, né, essa questão do evangelho estar sendo difundido pelo mundo, isso só seria possível com Satanás preso. Então eles têm toda essa questão teológica que ajuda eles a compreender dessa maneira. Eles olham para o milênio e falam assim, não, isso aqui já está se cumprindo, ou vai se cumprir numa era de triunfo da igreja, né, os pós-milenistas. Eles olham a primeira ressurreição, eles interpretam que na verdade isso está falando das conversões e que Satanás não está de fato preso aqui. Ele está amarrado, ele está suprimido. Porque o evangelho avança, o evangelho jamais avançaria com Satanás solto por aí. Então, essas... aqui eu estou só dando um resumo, tá, irmãos? Tem muito mais... por exemplo, o autor Leandro Lima tem a sua tese de PhD só sobre em cima desse texto. Então, são páginas e páginas. Eu estou sendo aqui bem simplista até, porque o tempo não permite que eu trate isso de uma maneira exaustiva, né? Já a tradição futurista, a linha futurista, o dispensacionalismo, ele vai compreender que isso é o estágio intermediário antes do estado eterno, né? Porque logo no versículo 11 e no capítulo 21, você vê o juízo final e novo céu e nova terra. Então, ele interpreta Apocalipse de uma maneira mais cronológica. Então, esses 1000 anos do capítulo 20 é um estágio antes. Entendeu? Seria uma preparação para a eternidade. E é o período onde essas promessas feitas a Israel vão se cumprir literalmente para Israel e todas as nações. Então trata-se de um período de 1000 anos, de um reinado físico, político e real, uma realidade realmente física, né? Palpável, ministrado diretamente por Cristo, o Messias, de Jerusalém para todas as nações. Então, o dispensacionalista ele vai olhar esse texto e ele fala assim, não, isso aqui ainda não aconteceu, isso aqui não está acontecendo e não irá acontecer de uma maneira espiritual. Isso aqui vai acontecer de uma maneira literal, porque Deus prometeu coisas a Israel que ainda não aconteceram e não vão acontecer aqui. Então ele faz essa ligação, né? Essa conexão entre as promessas do Antigo Testamento e Apocalipse 20. A primeira ressurreição seria uma ressurreição corpórea de fato, assim como ensinado por Paulo. 1 Tessalonicenses 4, 1 Coríntios, Paulo ensina a respeito de que nós iríamos ressuscitar. Não que a tradição reformada não acredita numa ressurreição corpórea. Claro que eles acreditam.
mas eles não acreditam que é essa daqui que está falando no Apocalipse 20. Entendeu? Então, a tradição dispensacionalista acredita que essa ressurreição que está falando aqui é a ressurreição ensinada por Paulo em 1 Tessalonicenses e em 1 Coríntios. E quando o dispensacionalista, né, o futurista, ele olha para essa prisão de Satanás, ele acredita que seria uma prisão de fato, onde estaria completamente tolhido aguardando sua condenação eterna. Então, você está dizendo que Satanás está preso? Ele está preso mesmo. Mas não pode ser nessa época, porque a gente vê aí tantas manifestações diabólicas acontecendo no mundo, né? Nós vemos, por exemplo, Efésios 2, falando os filhos da desobediência, né? Os filhos da ira, eles andam segundo o príncipe deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, que opera sobre os filhos da desobediência. Então, jamais Paulo faria referência assim a Satanás, se Satanás estivesse preso. Então, a tradição dispensacionalista acredita que essa prisão é uma prisão de fato, onde Satanás vai ser completamente tolhido das suas ações, e que isso não está acontecendo agora. Isso vai acontecer aonde? Nesse estágio intermediário que é o milênio. Então, essas são as diferenças. Então, concluindo, ambas as tradições possuem suas lógicas e coerências, bem como os pontos fracos e críticos. Ambas não respondem cabalmente a todas as questões, né? Se um reformado, um aliancista, ele assistir a minha aula aqui, ele vai fazer diversas observações, vai assim, olha, isso aqui não faz sentido nisso, naquilo, e vai ter as suas argumentações. Isso é histórico, isso já acontece há mais de 500 anos. Todavia, nós não podemos relativizar a palavra de Deus. Só há uma interpretação correta. O fato de ser difícil não significa que está todo mundo certo, né? É impossível ambos estarmos certos, mas é possível que nós dois estejamos errados, né? Existe até uma brincadeira de que estava o pré-milenista, o pós-milenista, o milenista ali, tomando um café, e de repente eles estão no céu, né? Já aconteceu a escatologia. Aí um olha para a cara do outro e fala assim, viu? Não falei que era desse jeito que ia acontecer? Então, é possível que nenhum dos dois estejam certos. É possível que haja elementos verdadeiros em ambos, né? E de alguma forma isso se relaciona. Mas é impossível os dois estarem completamente certos, porque as posições são muito diferentes. A gente viu que existem coisas muito distintas entre uma posição e outra. Mas a complexidade do assunto, bem como esses pós e prós de cada linha, não nos impedem de analisarmos e tomarmos uma posição. É difícil, mas não é impossível. Você pode ali pegar e falar assim, olha, eu prefiro seguir por essa linha aqui, compreender dessa maneira que eu acho que é mais coerente. E lembrando sempre que a nossa cosmovisão, tradição e hermenêutica nos influenciam quanto ao nosso posicionamento. Não existe leitura bíblica neutra. Ela deve ser buscada, a gente deve buscar ler a Bíblia e abrir mão dos nossos pressupostos, estudarmos o contexto histórico, estudarmos a questão do gênero literário, da gramática, buscarmos ao máximo termos uma interpretação pura da Bíblia, claro, mas nós sempre seremos influenciados principalmente pelo fato de que somos pecadores e o pecado nos impede de termos uma plenitude intelectual para compreendermos o texto bíblico. Então, concluindo, para os irmãos não ficarem perdidos, né? Aqui é uma palavra mais pastoral. Eu não sou pastor da igreja, né? Mas eu fui delegado pelos nossos pastores para dar aula para os irmãos. E essa é a posição da igreja, essa é a posição dos nossos pastores. Por isso que eu posso passar essa palavra pastoral para os irmãos, porque é algo que me foi delegado como professor na igreja. A Igreja Batista da Fé, através da sua confissão de fé, ela confessa que a segunda vinda de Cristo será pré-milenial. A nossa igreja é historicamente pré-milenista e segue uma linha futurista e dispensacionalista quanto à compreensão da escatologia. Nós acreditamos ser essa a linha mais possível, pois advém de uma leitura mais natural do texto bíblico, compreendendo os significados em seus sentidos mais básicos.
né? Um exemplo disso é o quê? Se eu vejo ali que tem algo sendo prometido para Israel, é para Israel que vai acontecer, né? Acreditamos que essa compreensão não compromete, né, o fato de sermos dispensacionalistas, pré-milenistas e futuristas, é algo que não compromete nem confronta as doutrinas essenciais da fé cristã e que dá respostas satisfatórias às difíceis questões da escatologia bíblica. Então, a nossa igreja segue por essa tradição, segue por este lado da escatologia, respeitando as posições diferentes, né? Compreendendo que ambas as posições possuem os seus pontos fortes e fracos, mas nós acreditamos que esse lado mais dispensacional ele é algo mais coerente, que adere mais ao texto bíblico, né? E nós nos posicionamos então desta maneira. Acreditamos nisso e ensinamos isso, mas sempre respeitando quem pensa diferente. Então é isso, meus irmãos. Eu recomendo que os irmãos continuem a ler o livro de Apocalipse e de Zacarias e também de Daniel. Né? Eu dei essa sugestão para os irmãos na aula passada e continuo os encorajando a fazerem isso. E compreendendo então essas diferenças, onde compreender essas promessas em relação ao futuro ou compreender essas promessas em relação à presente era da igreja. A nossa recomendação é que é mais coerente, é mais adequado compreender essas promessas em relação ao futuro. Espero que os irmãos tenham compreendido. Recomendo que os irmãos reassistam essa aula e eu estou à disposição. Não me incomoda nem um pouco. O que eu mais quero é que vocês me procurem para tirar suas dúvidas. Vai ser o maior prazer. Essa é a minha vida, é o que eu gosto de fazer. Eu gosto de ensinar a palavra, eu gosto de cooperar para o crescimento, para a edificação espiritual dos irmãos. Então, fica aqui esse meu pedido de que se os irmãos tiverem dificuldades, que me procurem para tirar suas dúvidas. E que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude, nos esclareça nesses assuntos tão difíceis, mas que se estão nas Escrituras, não devemos negá-los, não devemos fugir deles, mas abordá-los com o devido cuidado, com a devida sabedoria e sempre com amor. Que Deus te abençoe. Tenha uma boa semana. Até mais.